Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. E o Bitcoin bombando nesta região de 94k. A projeção que foi feita era dele continuar alta, continuar subindo, continuar em tendência de alta. O dinheiro da crise financeira tende a migrar para o Bitcoin e criptomoedas com fundamentos. Não é meme coins, não é criptomoedas que não tem fundamento nenhum de usabilidade, demanda e segurança, principalmente fungibilidade e privacidade. As criptos de privacidade, seja de DeFi ou seja de pagamentos como Monero, tendem a explodir devido à demanda por segurança. E a Monero é uma delas que inclusive explodiu, né? Ontem eu vou explicar alguns elementos que muita gente não está falando. Eu estarei revelando aqui. O Bitcoin. Lembrando, né, que há semanas atrás, lá no comecinho de abril, bem antes, eu já falava que o Bitcoin ia subir e projetei os 94k. Tá aqui no meu Twitter, tem vídeo no YouTube também falando sobre isso. Bitcoin continua enrolado, caindo, mas a projeção se manteve até agora para os 94k e foi acertado. Só que não quer dizer que vai bater nos 94k e vai explodir direto e vai subir reto sem nunca cair. Não, ele vai congestionar, etc. E vai subindo, congestionando. E quem não é paciente é eliminado do mercado. Quem não aceita ficar nessa queda com dinheiro valorizado 30%, até 40%, quem não aguenta correções de 40%, a última foi 31%, eu acredito mais ou menos. Aqui foi menos de 30%. Quem não aguenta ficar meses amargando após comprar 30% de queda, vai transferir o dinheiro para os pacientes que aguentam. Então você tem que aguentar, você tem que segurar, porque é assim que o holder bem sucedido consegue encontrar seu tesouro no longo prazo. No longo prazo você colhe os frutos. Então o Bitcoin ele tem essa probabilidade de continuar a alta pela situação macroeconômica que tende a colapsar os bancos, tende a colapsar a economia em geral, tende a colapsar, os bancos tendem a colapsar, as pessoas que têm dinheiro nos bancos e tentarem sacar o dinheiro fisicamente, provavelmente ocorrerá congelamento de retirada. Então as pessoas tendem a ir para o Bitcoin, porque o dinheiro nos bancos, se tiver uma corrida para saque em massa de dinheiro, as pessoas ficarão absolutamente reféns do banco que detém o dinheiro delas. E se o banco falir, eles não vão ter todo o dinheiro delas, vão ter uma parte. Milionários vão ser extremamente prejudicados porque eles não vão conseguir sacar o dinheiro. E com Bitcoin e criptomoedas, eles são donos do próprio dinheiro. Então a maioria do dinheiro vai para Bitcoin e criptomoedas. A gente tem uma escalada de guerras ocorrendo na Europa que pode se expandir para o mundo inteiro. Então, para passar pela fronteira com muito dinheiro é difícil. Com Bitcoin e criptomoedas, basta saber 24 a 12 palavras na cabeça que você passa por qualquer alfândega, qualquer fronteira, você passa e acessa com um celular os seus fundos. Então, é um poderoso sistema para você armazenar valor, o sistema de criptomoedas. Então, muita grana tende a entrar nas criptomoedas e mais do que o ouro, porque o ouro não tem a portabilidade que as criptomoedas têm. Então a projeção para nesse ano é subir e continuar subindo no ano seguinte. Esse gráfico anual do Bitcoin, dos candles anuais do Bitcoin, é sempre 3 candles de alta, 1 de baixa, 3 candles de alta, 1 de baixa, 3 candles de alta, 1 de baixa. O Bitcoin, eu sempre falo que ele é muito caro. Para ele ir para $1 milhão cada Bitcoin, tem que entrar 20 trilhões dentro do Bitcoin. Então isso tende a acontecer
ao longo de 10 anos, 15 anos, não vai ser nesse ano ou daqui a 2 anos. Vai demorar, porque é muito dinheiro que tem que entrar no Bitcoin. Com Monero, Litecoin, que tem supplies similares ao do Monero, ao do Bitcoin. Pouco supply, né? 21 milhões, 18 milhões, 30 milhões. Então, pouco dinheiro que entrar nessas altcoins, por exemplo, pode fazer o preço explodir milhares de %. Para um mercado de 3 trilhões, que a gente está aí mais ou menos no mercado cripto, próximo disso, 200, 300 bilhões, 400 bilhões em Monero, Monero que tem 5 bilhões aproximadamente de market cap, de capitalização. Então 300 bilhões que entrar na Monero, ela vai explodir milhares de %. Na Litecoin é a mesma coisa, etc. Então essas criptos podem valorizar milhares de % por conta do preço delas. Bitcoin não. Mesmo assim, tende a continuar outros candles positivos. Este ciclo de 3 anos de alta, um de baixa, 3 anos de alta, um de baixa, pode acabar porque a gente está numa situação macroeconômica onde os bancos tendem a colapsar, o real estate tende a colapsar, tende a ter uma crise similar à de 1929 e a Grande Depressão a partir de 1930, que demorou cerca de 10 anos. A Grande Depressão. Ocorreu o tarifaço lá na Grande Depressão, antes da Grande Depressão, igual está acontecendo aqui nesse momento atual. E tivemos também eventos similares que ocorreu em 1929, 1930, que está ocorrendo muito similarmente ao momento atual. Tem o ciclo de Banner também, que diz que em 2026 vai ter uma grande crise. O ciclo de Banner ele acerta bastante. Então, em 2026, comecinho, né? Final de 2025 deste ano, tende a começar um grande crash, um grande abismo no mercado. Só que nesses abismos, o que explode? É o ouro, é os metais, são alternativas. Então, as grandes crises são oportunidades para a gente ficar rico nos outros ativos. Hoje a gente tem o ouro digital, que é o Bitcoin, e criptomoedas alternativas que podem. Uma delas, que eu acredito que vai explodir e já está explodindo, é a Monero. Criptos deste nível que estão baratas, é 1.000, 10.000% de valorização que elas podem ter em um grande bull market, que será o cenário do refúgio de uma crise financeira global absurda para ativos seguros como criptomoedas descentralizadas, mais seguro até do que o ouro, porque o ouro ele é confiscável e ele não tem portabilidade. Para você esconder ouro, você não consegue. Com Bitcoin e Monero, você consegue esconder. Você consegue esconder. E o que é invisível não pode ser atacado. Com criptomoedas, eles não conseguem atacar, roubar seus dados, etc. Então, tende a continuar subindo o Bitcoin, mas pouco, não vai ser valorizações gigantescas aqui de 1.000%, 5.800%. A gente vê que ao longo do tempo, o terceiro candle faz valorização menor, maior, começou grande, começou pequeno, daí começou a diminuir. 59% somente, porque está muito caro. E tem gurus aí dizendo que vai explodir milhares de %, que vai para 1 milhão, que vai para 2 milhões, que vai para 600 mil, 500 mil. Vai chegar lá, mas vai demorar muitos anos, porque não é fácil. A gente vê pelo histórico a diminuição da valorização no terceiro candle sucedendo. Agora, pessoal, a gente tem, então, o Bitcoin tende a subir, tende a bombar. Quem está posicionado no longo prazo tende a colher os frutos nesta crise, neste crash. Você tende a colher os frutos no Bitcoin. E nós tivemos aí uma explosão de valorização da Monero. Primeiro ponto, pessoal, antes dessa explosão, porque muita gente vai dizer, olha, Leandro, teve um hackeamento, teve aqui um hackeamento, um suposto hackeamento. Então, primeiro, é um suspicious transfers of 333 milhões de Bitcoin por Monero, tá? De um holder que supostamente foi hackeado. Então, não foi uma exchange, não foi
uma empresa conhecida foi um suposto holder antigão de Bitcoin. E ele fez swaps de Bitcoin por Monero, né? Então tem o investigador aqui dizendo que foi um suposto hackeamento. Só que é o seguinte, antes dessa explosão significativa, o gráfico já alarmou que a Monero iria bombar. O gráfico já alarmou isso, tá? No candle do sábado, tá? Ele rompeu a máxima do topo anterior. Então, quando você tem um pivô de alta, uma onda de alta, faz um fundo e rompe o topo anterior, dá uma rompidinha aqui, a probabilidade dessa primeira onda ser projetada a partir desse fundo. Esse fundo aqui foi pequeno, inclusive. Quanto menor o fundo, mais alta essa projeção será. A gente pega essa projeção daqui, coloca para esse fundo, que foi menor, e ela tende a ir mais alto porque o fundo foi menor. Então, está acima da 8,9, que é a média exponencial 8,9 aqui. Além disso, tinha rompido o topo anterior, confirmando um pivô, onde a projeção simétrica do preço é a projeção deste fundo, desta onda de alta a partir desse fundo, quando o pivô é confirmado, quando rompe o topo anterior neste movimento que eu expliquei aqui, já foi alarmada na Monero, antes dessa suposta transferência. E depois ocorreu essa transferência significativa. Ao longo da madrugada eu observei que caiu, depois bombou de novo a Monero, explodiu para 320. O topo que fez, né, no começo da madrugada, no começo, lá por volta das 10 da noite, 23 horas, fez um topo em 310 alguma coisa. Desvalorizou bastante, como está ocorrendo aqui, depois bombou de novo e fez um novo topo. Fez uma nova máxima aqui neste candle. Aqui a gente está no semanal, mas a gente está falando também, aliás, a gente está aqui no candle diário, perdão. Então, a gente é um comportamento de força extrema da Monero. E muitos bitcoiners, muitos fanáticos por Bitcoin que agem com fanatismo, estão dizendo que foi um hackeamento. Estão dizendo que isso aqui foi um hackeamento. Esse Zach XBT aqui, ele mesmo está dizendo que é uma suspeita transferência, ou seja, não existe confirmação de que foi 3.520 bitcoins roubados de um antigo holder. Não existe essa informação confirmada. Talvez esse holder de Bitcoin, ele está querendo realmente trocar Bitcoin por Monero. Pelo fundamento da Monero de privacidade. A Monero me dá privacidade. Com esses 33 milhões de Bitcoins na rede, se eu vou fazer uma transferência, eu vou comprar alguma coisa, se eu uso CoinJoin ou Mixer, a minha carteira fica suja, eu não consigo mais transacionar e vender meus Bitcoins em grandes exchanges. Se eu for for comprar alguma coisa com a minha carteira, vão saber que eu tenho 3.520 Bitcoins e eu serei sequestrado, eu serei assaltado, eu serei perseguido, eu serei monitorado até por uma criança, se ela quiser, pela blockchain, me escaneando na blockchain, tudo que eu estou fazendo com Bitcoin. Então eu não tenho fungibilidade nenhuma, não tenho privacidade nenhuma e corro risco. Porque basta um clique, uma arma na minha cabeça e um clique para transferir os 3.520 Bitcoins no caso de um sequestro. Então eu vou trocar por Monero porque eu serei invisível. Eu serei invisível com Monero e vou poder ser milionário, bilionário com Monero e ninguém vai saber que eu tenho esses milhões, mesmo usando a minha carteira, etc. A gente viu o caso da Lazarus, né, que roubou Ethereum, trocou por Bitcoin, enviou para vários endereços. Está tudo localizado, esses endereços. Eles não estão anônimos. Por quê? Esse é o grande problema das blockchains abertas. Esse é o problema das blockchains abertas. Então, hackers estão fazendo a burrice lá da Coreia do Norte. Esses hackers estão fazendo a burrice de trocar por criptos de blockchain aberta. Não vai adiantar. Só que eles estão querendo mais a questão do valor, né?
que é a questão da liquidez, eles querem liquidez. A Monero não tem liquidez, eles roubaram 1,4 bilhões, não é isso? Então a Monero ela não tem tanta liquidez. Dá para eles trocarem 1,4 bilhões tudo por Monero e o preço da Monero vai explodir. Se os hackers da Lazarus fizerem isso, o preço da Monero vai explodir. Eu acredito que eles vão acabar fazendo isso porque a única saída de ser invisível é trocando, de limpar os rastros, é trocando por Monero. É trocando por outra cripto de privacidade que faça a mesma coisa. Zano é uma delas. Também usa o CryptoNote. Então, isso é para vocês verem o poder da Monero. E o desastre que é as blockchains abertas. Então, esse possuidor de Bitcoin, ele possivelmente não foi hackeado nada, não é hackeamento nenhum, é simplesmente alguém que estava tentando ser anônimo com Bitcoin e simplesmente decidiu sair trocando seus Bitcoins por Monero, porque ele quer anonimato, ele quer segurança. Ou seja, se souberem que quem é o dono desses Bitcoins, infelizmente, ele poderá ser sequestrado e roubado. Ah, mas o meu dinheiro, meu KYC está somente dentro das exchanges. Não importa, dentro das exchanges, funcionários lá estão vendo tudo e tem bandidos que trabalham dentro de exchanges, estão trabalhando ali dentro e tem contato com bandidos, são bandidos e estão vendo todas as informações. Por isso que ter KYC em exchanges é um perigo iminente se tratando de criptomoedas. É uma questão de segurança você não fazer KYC, ser 100% anônimo nas exchanges. Mas infelizmente tem que ter o KYC e você fica sujeito a ser roubado, etc. Então a Monero ela já indicava que iria explodir, que iria bombar. Ela já indicava que ela iria explodir, que ela iria bombar. E isso aqui pode ser simplesmente um FUD, ou seja, foi hackeamento e trocaram por Monero. Não, talvez seja alguém dono de Bitcoin mesmo que trocou por vontade própria por Monero. Cada vez mais isso tende a acontecer. Só que não somente hackers que roubarem Bitcoin, Ethereum, etc., criptos de blockchain aberta que forem roubadas, os hackers, não são só eles que vão querer trocar por Monero. Quem tem Bitcoin, quem tem Ethereum vai começar a vender para migrar para Monero, porque privacidade é uma demanda, fungibilidade é uma demanda, esconder a quantia de dinheiro que você tem é uma demanda de segurança para você se proteger. Então o ramo de privacidade no mercado cripto tende a explodir significativamente e a Monero é uma delas. A deslistagem que a Binance fez da Monero, fazendo ela aí de $160 para $100, só foi um tiro no pé, ajudou a Monero a bombar, porque provou que a cripto de privacidade funciona, provou que ela realmente funciona. Então essa alta aqui graficamente já foi anunciada e este suposto hackeamento é suposto, tá? É suposto hackeamento, não tem prova nenhuma. Talvez seja alguém antigo do Bitcoin que quer mais anonimato e está trocando tudo por Monero. E cada vez mais isso tende a acontecer por conta do fundamento de privacidade da Monero e da demanda por isso. As pessoas querem algo que tem taxas baratas, como a Monero, de centavos, e que me dê fungibilidade e que seja anônimo 100%. Tá? Então tende a ocorrer, tende a bombar o mercado da Monero e o mercado de privacidade em geral. Criptos de privacidade tendem a bombar, tá? E se criarem alguma criptomoeda que faz o mesmo que a Monero e tem a velocidade da Nano, o cara descobriu realmente o santo graal dos pagamentos. Porque a Monero demora 20 minutos para confirmar um pagamento. Certo? Então, preço da Monero, como já projetado há muito tempo, né? Eu fiz tutoriais, fiz recentemente tutoriais de hardware wallet para Monero, tanto da carteira Monero Fetter como da Monero Gui. No meu canal tem lá, meu canal secundário Leandro Libov, criptomoedas e cibersegurança, procure lá, se inscreva lá. E eu fiz nesses canais tutoriais de hardware wallet caseira com Tails no pendrive para Monero. Não tem no Brasil, não tem
Em espanhol, em inglês não tem tutorial assim e eu fiz. E tá lá, a arma cibernética para você ter segurança máxima com a Monero, usando o Tails, tá aí na internet para todo mundo praticar, mais seguro do que hardware wallets convencionais. Eu explico o porquê para vocês nesses treinamentos. Agora, pessoal, por que eu estou falando que o mercado cripto tende a explodir? As pessoas precisam de dinheiro e elas, né, vão começar a ver a importância das criptomoedas e por isso o mercado cripto tende a explodir muito. Então a gente tem aqui o Pix Pensão, tá? Acabamos de aprovar em comissão na Câmara o Pix Pensão. A deputada aqui, o projeto que é de minha autoria permite que o juiz determine o pagamento automático da pensão alimentícia via Pix. Não é necessário o Drex. O Drex está lá, tem o código bonitinho lá, não precisa de Drex não. O Pix já é o Drex, cara. O Pix ele já faz tudo que o Drex está fazendo e que está projetado para fazer. O Pix é sem ordem judicial. Muita gente pode monitorar ao vivo tudo que você está fazendo com o seu Pix. Tudo que você está transferindo. Então é um poder absoluto que o Banco Central tem e que autoridades têm para não vai precisar de ordens judiciais para acessar a conta das pessoas. Pelo Pix você consegue, as autoridades brasileiras conseguem monitorar todo o centavo que você está gastando nessa porcaria aqui. E vão conseguir bloquear, vão conseguir sacar, etc. Então, você não pode ter todo o seu dinheiro em Pix. Você tem que sacar o seu dinheiro, tentar sacar escondido e guardar dinheiro em espécie em casa. Bem perigoso. O ideal é que você tenha uma casa bem segura, etc. Porque se souberem que você tem muito dinheiro aí guardado, mesmo em cofre, você corre risco. E criptomoedas. E deixa só dinheiro para pagar a conta de água, luz dentro da sua conta. Porque a qualquer momento você pode perder tudo. Se alguém decidir bloquear seu Pix, impedir que você gaste, etc., esses covardes, criminosos vão fazer isso. Então, judicialmente ocorreu um erro judicial e você foi condenado a pagar pensão para alguém. Mas está errado. A justiça erra, a justiça está condenando alguém. Já teve casos de pessoas que foram presas, a polícia teve um mandado de prisão, foi na casa da pessoa, prendeu a pessoa porque ela devia pensão. Estava errado. Erro da justiça. Pix, que vai sacar, o cara deve, sei lá, supostamente deve 10 pensões, e ele ajuntou 100 mil reais, 10 pensões, 20 mil pensões, sei lá, 1000 meses de pensão, e daí ele tem 100 mil reais que ele acabou de vender a casa dele, ou que ele acabou de fazer algum negócio e tá com essa grana boa aí na conta. Vem uma decisão judicial dizendo que ele deve pensão. Simplesmente vão tirar o dinheiro da conta do cara. Vai lá e vai sacar todos os 100 mil. E ele vai perder os 100 mil. Até descobrir que a justiça errou, o cara já passou fome. Se o cara teve uma emergência e teve que pagar um tratamento de câncer para alguém da família dele ou para ele mesmo, ele já perdeu tudo, não conseguiu fazer isso. Até provar na justiça que está errado e até devolverem o dinheiro, ele se lascou. Então você tem que sair fora dos bancos, tem que se desbancarizar, usar o banco só para coisas básicas, pagar coisas básicas. Se entrar muito dinheiro na conta, saque tudo e vá para criptomoedas. Vá para criptomoedas, porque você não tem segurança nenhuma no Pix. E é um controle absoluto. Então eu desenhei um problema que provavelmente vai ocorrer com esse negócio de Pix Pensão. Está provado que o sujeito é pai de uma criança. Supostamente ele é pai de uma criança. Ele deve 10 meses de pensão. Então vamos tirar tudo da conta dele automática. Erro da justiça. 1 ano para provar que a justiça está errada e ele simplesmente perdeu todo o dinheiro dele neste processo.
Idade mínima para se aposentar deve subir para 78 anos. Então, ó, tá dando Bolsa Família de graça, está dando, deu auxílio emergencial de graça, dinheiro de graça, oba-oba. Hoje nós estamos vendo as empresas quebrando, crédito negado para todo mundo endividado, quebrado no cartão de crédito, ou muita gente. A maioria está com dívida, não consegue pagar as suas dívidas. E agora estão tentando aumentar a quantidade de anos necessários para que você consiga se aposentar. Então você tem que sair dessa mentalidade de querer se aposentar por meio do governo, pagando INSS, pagando imposto certinho para depois conseguir se aposentar. Muita gente pagou o imposto certinho, pagou as taxas de microempreendedor, ou pagou os impostos para, se é um autônomo, né, foi lá e se cadastrou, se regularizou para pagar direitinho o INSS, porque quer se aposentar com 65 anos. Já não vai mais, vai ter que trabalhar mais tempo. Isso é o que acontece quando você confia em um sistema de promessas que pode mudar a qualquer momento. Lei pode mudar a qualquer momento, tá? Tem gente que baseado numa certa lei, fez certos investimentos, acreditou em algo, etc. E a lei mudou e ele se ferrou. Antes a gente tinha a lei das casas. Certas leis relacionadas à casa que dizia o seguinte: se você tem uma casa e mora nela, e é a única casa que você tem duas casas e mora em uma casa e a outra casa está alugando ou está parada sem ninguém, se você tem alguma dívida, mesmo que pequena, por processos judiciais, é possível penhorar essa segunda casa. Vou colocar aqui a casa 2, tá? Essa segunda casa ela pode ser penhorada para pagar a dívida. Tá? Então, a pessoa que tinha dívida e não conseguia pagar, se ela tinha uma única casa, que era, né, ele conseguiu ter a dignidade de ter a sua própria casa, sua casa própria, e ela mora somente nessa casa, não existe essa segunda, terceira, quinta casa, etc. Mas ela só tem uma casa e ela mora nesta casa. Ela podia ter dívidas de milhões, bilhões, que ninguém judicialmente poderia expulsar eles da casa deles. Hoje mudou a lei. Então a pessoa investiu, comprou casa e mudou a lei, ó. Agora quem tem casa e é a única casa que você tem, não interessa, você vai ter que pagar dívida. Então você deve pensão, não tem dinheiro no Pix, ou tudo que tem no Pix lá é insuficiente para cobrir a dívida de pensão, suposta pensão. Vamos penhorar a casa do cara para pagar a pensão. Vamos, e às vezes está errado, né? Às vezes tem uma decisão judicial, está errado, o pai não é o pai, e daí tira lá a pensão, ou então tem decisões para pagar pensão injustas, etc. Que acontece muito. E o sujeito vai ter que pagar para ter aí vai ter que vai ter a casa penhorada, vai ser expulso da casa para pagar dívida. Isso aconteceu com o ator Mauro Gomes, se eu me lembro, né? O Mauro Gomes, ele era ex-ator da Globo, antigo, fez muito sucesso, mas ele quebrou nos negócios, etc. E ficou endividado absurdamente. E ele tinha uma casa. Antes a lei protegia ele. A lei mudou. Os processos judiciais de antigamente que tentavam tomar a coisa dele, conseguiram tomar a casa dele. Ele foi expulso da casa dele. Ele foi botado no olho da rua. Então as leis mudam. O Brasil é um país de insegurança jurídica extrema por causa disso. Então você vai fazer um investimento, você vai fazer um investimento seguro, como ter uma própria casa, porque ninguém pode tomar sua casa. Se você tiver dívidas e não conseguir pagar, não porque você é irresponsável, mas porque teve uma emergência médica, você teve um câncer, você teve que fazer um empréstimo, pagar o tratamento do câncer e ficou endividado, você tem sua casa própria. Ninguém toma de você porque a lei te protege. Você tem uma casa que é sua, ninguém toma de você, mesmo você devendo milhões, infinito, não interessa, ninguém toma de você, é lei. Mudou a lei. Agora, você que está endividado
e conseguiu sua casa própria, sua casa poderá ser penhorada. E penhora de casa é o seguinte, no leilão, eles vão tentar vender pelo preço que der. Então, se a casa vale 20 milhões, eles podem vender por 1 milhão, por 500 mil, porque só tem comprador por 500 mil. E você vai ficar devendo muito mais. Então, é um absurdo o que pode acontecer com quem tem casa, com quem tem imóveis aqui no Brasil, devido a esse problema de insegurança jurídica. Mudou a lei agora, tende a mudar a lei agora para 78 anos. Então você que pagou, fez o investimento, acreditou no governo, acreditou na lei, que com 65 anos você poderia se aposentar, se ferrou, meu amigo. Você vai morrer e não vai se aposentar. Você está pagando, vai morrer antes e não vai se aposentar. 80 anos praticamente. Então isso aqui é para não pagar aposentadoria para gente que vai morrer antes, provavelmente. 80 anos é um tempo muito grande. E o governo recebeu os impostos da aposentadoria e se financiou com esses impostos e não vai pagar aposentadoria porque muita gente vai morrer antes ou vai pagar por menos tempo a aposentadoria porque, né, as pessoas vivem passados 100 anos, é muito difícil, né? Então, os que passarem dos 100 anos ou chegarem lá, eles não vão receber aposentadoria, não vão ser financiados pelo Estado na aposentadoria. E eles têm direito de receber a partir dos 65 anos. O Estado vai começar a pagar só depois dos 78 anos. E vai ser menos dinheiro que o Estado vai recompensar os aposentados. Então a lei mudou por conta da insegurança jurídica. Então nesse país, nesse lixo de país, né, você tem que pensar, a lei pode mudar e eu vou me ferrar com meus investimentos. Eu não recomendo você ter nada nesse país. Casa, carro, você tem que ter carro barato, etc. Se você vai viver nesse país, viva, né, com poucas coisas, porque a lei pode mudar e você não tem segurança jurídica nenhuma. O que pode te proteger são criptomoedas. Criptomoedas te protegem da insegurança jurídica. Mas o resto, não. Até quem tem ouro e prata pode mudar a lei e simplesmente começarem aí a perseguir quem tem ouro e prata, etc. Com criptomoedas, se mudar a lei, você esconde as suas criptomoedas. Você fica invisível com as suas criptomoedas usando estratégias de anonimato. Então, pessoal, você pode achar que está anônimo. Mesmo com o Monero, você comprou Monero, se você fosse aquele sujeito com 33 bilhões de dólares em Monero, né? Em Bitcoin que trocou 33 bilhões e trocou por 33 milhões e trocou por Monero, de Bitcoin, por Monero. Você pode achar que está anônimo, porque tem Monero, mas se você usar da maneira errada, você pode ser desanonimizado. Então você tem que descobrir as falhas que todos cometem por meio do treinamento Ultra Anonimato Red Pill, que é um treinamento barra pesada, avançadíssimo. Tem a consultoria personalizada também, que eu crio programa, setups, etc., para soluções de anonimato para casos especiais, porque cada caso é um caso. Mas para geral, anonimato geral, você tem o curso Ultra Anonimato Red Pill, que fica no Telegram, em comunidade privada, você pode participar também. Links na descrição para saber mais, no meu site também você pode saber mais sobre isso. Franco suíço liderando. Ah, pessoal, e o dólar, né? Muita gente vai falar, Leandro, e o dólar? Como é que fica o dólar? O dólar no mensal contra o real brasileiro se encontra em tendência de alta. Ele se encontra em tendência de alta. Ele deu um sinal Eagle aqui no mensal, né? Fez a onda 1, 2, está na onda 3. E existe a probabilidade de fazer o pullback e fazer a onda 5, subir. Isso tende a ser bom, porque quem mora no Brasil e tem criptomoedas, as criptomoedas tendem a explodir, principalmente Monero, criptos de privacidade, Zano também, e o próprio Bitcoin. Tende a bombar, tende a subir. E com dólar mais caro você vai ter poder de compra ainda mais significativo
aqui no Brasil, se as criptomoedas explodirem, e isso é muito provável. Então, pelo menos contra o real brasileiro, o dólar ele se encontra no mensal em tendência de alta, e no semanal também continua em tendência de alta. Ele fez o ciclo de tendência de alta projetado a partir do sinal Eagle, né? Fez a primeira, segunda e terceira onda. Chegou a fazer a quarta onda, tinha alarmado enfraquecimento e fez a correção ABC conforme foi projetado pelo método. Mas se encontra acima da 8,9 e a probabilidade é o mercado bombar e fazer mais alta, desenvolver mais um ciclo de alta aqui. Com relação ao franco suíço, temos o dólar em tendência de alta significativa no gráfico mensal. Já deu um sinal Eagle, fez a primeira onda. E existe a probabilidade de fazer mais 3 ondas de alta. Se tiver força na terceira onda, poderá fazer a quarta e assim sucessivamente. E bombar em valorização. Então o franco suíço, ele é a moeda fiat mais forte para você ter em relação ao dólar americano. Uma das mais fortes em relação ao dólar americano. Mas o dólar americano está caindo em relação à maioria das moedas fiat por conta do tarifaço do Trump, provavelmente. Que começou a entrar em tendência de baixa significativamente em relação à maioria das fiats do mundo inteiro, quando começou a suceder o tarifaço de Donald Trump. E o dólar ele tende a subir em relação ao real, apesar de tudo isso. Então você que é brasileiro, ter dólar é vantagem. E a gente tem a DAI e o USDT. DAI é uma stablecoin de dólar, ela é perigosa, ela já perdeu o PEG, mas ela tem uma vantagem. Não permite congelamento. O Tether, se você comprar um Tether de USDT, de P2P, e ele está sujo, está marcado, você vai perder seus Tethers. Ou se você está anônimo com o Tether, talvez impliquem com você e congelem. Então você tem que ter um pouco de DAI e um pouco de USDT. Por que usar stablecoins e não comprar dólar direto em casa de câmbio? Por conta da facilidade e falta de burocracia. Não tem burocracia nenhuma. Basta você comprar alguma criptomoeda e você pode trocar em uma DEX, em uma exchange sem KYC, que tem um monte, em sites automatizados de swaps atômicos e swaps, tipo Tornado Cash. Só que para swap de uma cripto por outra, você pode trocar Monero por DAI, Monero por USDT, Bitcoin por DAI, Bitcoin por USDT, etc. Sem KYC, mais seguro, sem burocracia, sem essa palhaçada de KYC. Então, DAI é importante você ter também, apesar dela ter perdido o PEG no passado, o SDC também perdeu na crise do passado, mas é bom você ter pelo menos a metade de todo o dinheiro em dólar que se for ter, melhor você ter em DAI, porque não pode congelar, não vão conseguir congelar as suas DAIs. O SDT, infelizmente, funciona igual a banco. Então a melhor stablecoin que tem em termos de segurança é a DAI. Apesar dela ter perdido o PEG, ela pode perder o PEG de novo, mas por conta dessa característica de não congelamento, ela acaba sendo uma opção melhor. A rede Ethereum está com taxas melhores também, eu saiba, né? Não está com aquelas taxas absurdas de 10, 20 dólares de antes. Parece, né? Não sei se já mudou. O S&P 500. Ele se encontra na zona compradora de tendência de alta, mas ele fez um movimento de reversão de tendência para baixo, tá? É natural que numa queda faça a correção e depois desenvolva a queda brusca. Com os Estados Unidos fazendo a besteira, com o Donald Trump fazendo a besteira que ele está fazendo com o tarifaço, mentindo, dizendo que a China tá negociando, etc. E depois a China vai e fala que é mentira. Então a gente vê que os Estados Unidos está perdendo credibilidade. E é uma questão de crise. Não adianta tentar se esconder. Tem a crise, tem a sujeira debaixo do tapete, uma hora vai ter que remover essa sujeira debaixo do tapete e vai ocorrer a crise. E é o que vem acontecendo com os Estados Unidos. E com as barbaridades que o Trump vem fazendo também. E vai ser um tiro, que já está sendo um tiro no pé dele.
Então a probabilidade do mercado cair. A gente tem o Warren Buffett, que fez caixa por muitos anos, por mais de um ano. Eu já venho avisando ele fazendo caixa por mais de um ano. Graficamente, no longo prazo, o mercado já apontava a correção ABC que fez aqui, ó, já apontava que isso sucederia. O mercado continuou subindo, mas às vezes, quando dá esse sinal de correção ABC, sobe mais para enganar a manada, para a manada comprar, e depois o mercado ele desaba. Então aconteceu o desabamento, não era bom estar comprando ações. O gráfico alarma o que vai acontecer dentro do médio prazo. No longo prazo não, mas no médio prazo sim, você consegue saber o timing certo de entrar, de evitar comprar topo para comprar fundo, etc. Então investir em ações na situação de hoje tem que fazer igual o Warren Buffett, fazer caixa. Então você faz caixa tendo dólar, tendo títulos seguros de renda fixa e criptomoedas. Para investir criptomoedas e metais. Em crise, se tiver uma grande depressão conforme está projetado para ter, tem uma probabilidade grande de ocorrer uma grande depressão, então é óbvio que pode suceder uma grande alta do mercado de criptomoedas e uma grande alta do mercado de ouro, de metais, etc. Em crises, quando tem um grande crash, ouro, prata bombam, e hoje Bitcoin, criptomoedas que tem fundamentos bombam. As que não tem fundamentos também, mas elas vão durar pouco tempo e você corre um risco significativo. O ouro continua em alta, tudo que sobe cai, tá? Então ele vai sofrer correções. O ideal é que você seja profissional e faça diferente do que a manada faz, ou seja, a manada faz o preço subir, o preço está subindo, a manada está comprando. O profissional ele vai comprar quando o mercado cai. Quando ele cai, quando ele desaba, daí o profissional compra. E também observa, né, se vai ocorrer o ABC corretivo, como ocorreu no S&P 500, se vai reverter para a tendência de baixa, daí ele não compra. Ele aguarda a tendência de baixa cair bastante para ele ir fazendo DCA nessas quedas, tá? Então, para saber o timing certo de comprar, no curso Ultimate Eagle Signals, que é um curso de trader para todas as modalidades, day trade, swing trade, position trading, para todas as modalidades gráficas funciona, e também para a modalidade de holder, ou seja, você vai investir em ações, vai investir em criptomoedas. Esse curso ensina análise fundamentalista de criptomoedas. De ações, daí já é um curso específico, que é esse aqui. E esse curso aqui, curso de trader holder, ensina para o holder o timing certo de acertar topo e fundo, etc. Ou seja, no Dow Jones ocorreu lá a queda significativa no Dow Jones, né? Então alertou, ó, não compra porque vai fazer o ABC corretivo. Subiu mais, enganou a manada, fez o ABC corretivo. Daí ele poderia, nesse ABC corretivo, estar fazendo compras de ações para longo prazo muito mais baratos. E se entrar em tendência de baixa, daí você vai esperar para buscar acertar fundos, ou mesmo que não acerte fundos, você vai comprar muito mais barato, enquanto a manada comprou aqui. Então o curso Ultimate Eagle Signals ensina isso para você. E você pode fazer trade, pode fazer short e pode fazer long em Forex, ações, criptomoedas. É um curso multimercado, porque tem que ser um treinamento multimercado para você ter uma vantagem injusta sobre a maioria dos players que só entende do único mercado que atuam. Você entendendo sobre todos os mercados, você consegue saber se o dinheiro vai migrar de um mercado para outro, se vai sair dinheiro da bolsa, migrar para criptomoedas, ou sair das criptomoedas, entrar para a bolsa, entrar para ouro, etc. Então, pelo gráfico e por outras análises de informações, fatos, etc., você consegue determinar isso. O nosso treinamento te dá esse conhecimento. Entre em contato para fazer o treinamento gravado com acesso vitalício e com aulas semanais de graça, e ficam gravadas em grupos secretos do Telegram. Tá aí o Ibovespa bombando, né, pessoal? Então, assim, o Ibovespa ele continua
que aconteceu? Ó, ele ocorreu um sinal Eagle aqui em julho, cerca de julho de 2023, 24, né? Fez um sinal Eagle, as 3 ondas de alta que eu alertei para vocês que fariam sucedeu, mas a gente tem essa segunda onda voltando praticamente 80%. Aqui voltou. Quando fez a quinta onda, deu sinal de fraqueza e fez o ABC corretivo gigantesco. Então, isso aqui é um comportamento somente pelo preço, indica a fraqueza da tendência de alta. E temos um cenário pré-crash global nos mercados financeiros, seguido de uma grande depressão por muitos anos, igual aconteceu na Grande Depressão de 1930. Temos, portanto, um mercado fraco. O mercado de ações está fraco, ele está subindo com fraqueza. Obviamente, por conta do tarifaço do Trump, o S&P 500 tende a definhar e algumas bolsas podem subir temporariamente durante um tempo. Mas quando o crash ele se intensificar significativamente, então essas bolsas também tendem a colapsar. Então, eu estive em 2007, 2008, na crise do subprime. A minha carreira no mercado de ações começou neste ano. Eu ganhei 30% em 6 meses comprando Usiminas e Siderúrgica Nacional na época. E depois continuei operando por 3 anos e perdi tudo o que eu tinha ganhado e perdi mais 30%, porque eu não sabia o que estava fazendo e ganhei na sorte. Depois eu estudei e desenvolvi todas as habilidades que eu tenho hoje. A questão é que na crise do subprime, o Dow Jones, o S&P 500 caía. E o Ibovespa bombava. E o povo comprando, os Estados Unidos vai quebrar, isso vai ajudar o Brasil, as ações vão bombar, etc. E houve a crise de menos 60%, em 2 meses caiu menos de 60%. Desabamento estratosférico de menos 60% em 2 meses na Bolsa Brasileira, e tem gente até hoje que não recuperou esse valor perdido porque comprou o topo. Tá? Ou algumas coisas aí levou muitos anos para se recuperar. Por exemplo, a Petrobras, né? Ela fez esse topo aí, caiu 60%. Caiu, depois caiu mais, né? Então o sujeito ficou em 2008, ficou até 2013 aqui, 2014. Aí teve uma nova crise do Brasil, tá? Caiu mais a Petrobras. Daí agora a Petrobras superou o topo anterior. Então quem comprou lá no passado e ficou 10 anos, 16 anos aí, 17 anos aí praticamente, segurando a Petrobras, daí depois de 10 anos é que ele começou a ter lucro. Apesar de que assim, ele ganhou dividendos, teve um tempo na Petrobras que ela parou de pagar dividendos também, né? Então teve uma grande crise na Petrobras, mas depois ela, pelo menos na parte de preço, ela se superou. Então no longuíssimo prazo de 20 anos, o cara ganhou. Quem segurou. Mas são poucos os que conseguem segurar por 20 anos, né? Cerca de 20 anos, aí 17, 16 anos, mais ou menos, de holding na Petrobras. Esse é o poder do longo prazo, só que é uma eternidade para muitos. Certo? Tem que ser assim, tem que pensar em 16, 20 anos. Com criptomoedas também, é comprar e segurar por 10, 16 anos. Quando explodir, é uns milhares de % ali que você ganha. E usar o gráfico para saber o timing certo para acertar topo, não comprar em fundo, etc. Para você comprar bem barato mesmo, etc. Lembrando, tá, pessoal, quem compra o curso ganha também o grupo secreto de sinais, e no grupo secreto de sinais você pode seguir sinais de swing trade no 4 horas para vários mercados, multimercado, Bitcoin, criptomoedas, Forex, ações, etc., mercado futuro. E você tem a carteira oficial de holding de longo prazo, onde tem as melhores criptomoedas com potencial de 10.000% ou muito mais no longo prazo. Lembre-se da Petrobras que eu mostrei para você. Então não é daqui a um mês que você vai ficar milionário, etc. Demora, é um processo difícil, profissional, mas que tende a dar certo no longo prazo. Tem gente aí que na crise financeira que seguiu o método Ultimate Eagle Signals, a empresa do cara quase quebrou,
e não entrou dinheiro para ele pagar as contas, mas as criptos renderam e ele vendeu as criptos para comprar, pagar as contas, e foi as criptos que salvaram ele. Foi o holding de longo prazo que deu lucros de centenas de % para ele pagar as contas dele e sobreviver. Então muita gente diz que não, para você enriquecer você tem que ter negócios, etc. Não, investimento também salva. Às vezes o seu negócio vai quebrar e a diversificação que você fez com investimentos de longo prazo é esse investimento que vai salvar você. Então suas empresas quebram, para de dar renda, mas o mercado financeiro te dá um lucro estratosférico, gigante, e você sobrevive e ganha dinheiro. Então você tem que ser empreendedor, empresário, mas tem que também ser investidor, porque às vezes é o investimento que vai salvar você, às vezes é o negócio que vai te salvar. Então tem que trabalhar nos dois ramos. Quem é empregado, você continua sendo empregado, mas bilateralmente você investe. Pode ser que o lucro dos seus investimentos no longo prazo é que vai salvar você quando você ficar desempregado. Então essa diversificação moderada é que vai salvar você. E teve uma pessoa em específica que se salvou graças ao portfólio Crypto Ultimate Eagle Signals, empresa do cara quebrando, sem render nada, e as criptos é que salvaram ele. Tá? E aconteceu, pode acontecer com muita gente isso, que segue com disciplina a metodologia. Psicologia do trader, lembrando pessoal, no meu Twitter, Telegram e Facebook, eu coloco sobre psicologia do trader, vários insights sobre psicologia e filosofia do trading e investimentos, sobre cibersegurança. Então tem muita coisa no meu Twitch, nas outras redes sociais, que não tem no YouTube, porque não dá para ficar fazendo vídeo sobre isso aqui. Então se inscreva nas outras redes sociais para você acompanhar. E uma das psicologias do trading ensinados é como age o mestre do trading e investimentos. Ele tem consciência de sua falibilidade, corrige os erros no momento em que eles se tornam evidentes. Resultado, raramente sofre mais do que pequenas perdas. Então, quando você vai investir no mercado financeiro, você já tem que ter isso em mente, ou seja, qual é a estratégia para eu lidar com a falibilidade? Qual é a estratégia que eu vou usar para lidar com a minha falibilidade? Eu posso errar. O Leandro Santos, que está aí no grupo de sinais, ministra o curso Ultimate Eagle Signals, ele pode errar, porque é um mercado de probabilidade, não é preciso. O que eu tenho que fazer para raramente sofrer mais do que pequenas perdas? Uma das estratégias do método Eagle para longo prazo é a estratégia do atuário. O que o atuário faz? E está dentro das filosofias de trading de George Soros e Warren Buffett. O atuário, ele pode ter várias perdas, ele tem uma carteira, um portfólio, seja de investimentos em cripto, ações ou algum outro tipo de negócio, negócio com roupas, negócio com comida, etc., empresas, vários tipos de empresas. Ele pode sofrer enormes perdas, aliás, uma quantidade grande de perdas em todas essas empresas, ações ou criptomoedas, etc., mas 2 ou 3 do portfólio de 30, de 20, de 40 que ele tem investimentos, seja em empresas, seja em ações, seja em criptomoedas, etc., ele vai ganhar tanto dinheiro que ele vai recuperar todas essas perdas. Todas essas perdas serão recuperadas, porque quando ele acerta, ele ganha muito dinheiro. Então, por que na minha carteira o objetivo não é zerar o risco quando dá 100%? Claro que depende da quantidade de dinheiro que você tem, né? Você investiu R$1 milhão na Zano, quando eu indiquei para você comprar a Zano a $6, e ela não chegou a $12, mas vamos dizer que ela chega a $12, deu 100%, você investiu R$1 milhão em Zano. Zera a metade e fica com 500 mil ali. Deu 100%, você zera a metade para zerar o risco, porque é muito dinheiro em jogo. Agora, quando é um dinheiro que não é tanto dinheiro em relação a todo o dinheiro que você tem, daí a gente busca lucros significativos para zerar o risco. Geralmente é 1000% nas criptomoedas somente, não é em ações. Daí a gente zera ali pelo menos 10% das criptos, que deu 1000%, para a gente zerar o risco e ficar com muita cripto na carteira. Por que ficar com muita cripto na carteira?
exatamente para que a estratégia do atuário funcione. Então, 1, 2, 3 criptomoedas da carteira deu 10.000%. Mesmo que eu tenha quebrado em tudo, essas 3 que me deram um lucro de 10.000% no longo prazo, de 10 anos, eu fiz meu pé de meia. A mesma coisa com ações. Eu tenho um portfólio de 30 ações. No longo prazo, o DCA que você está fazendo está dando lucro de 10.000%, 20.000%, 10.000%, 7.000%. Apenas 2, 3 ações deram 7.000, 8.000%, por exemplo, em 10 anos, em 20 anos. E o resto do seu portfólio não deu lucro bom, etc. Não tem problema. Você quebrou na maioria, mas você acertou tão bem em algumas que você fica em um lucraço estratosférico, gigante. Só que esses valores de 10.000% você não consegue fazer no day trade. Em alguns meses, não. Você tem que holdar para longo prazo e continuar comprando na queda para longo prazo. Colher os frutos. Então basta na minha carteira eu ter um lucraço de 10.000%, 20.000%. E dentro de 20 anos isso é possível com ações. Leva mais tempo, leva uns 30 anos aí para fazer 10.000% com ações. Depende de muita coisa, né? Não dá para estabelecer um tempo, mas vamos colocar aí 20 anos. Criptomoedas em 10 anos dá para você fazer 10.000%. Em algumas, hoje está mais difícil em criptomoedas porque tem muita competição. Então no DeFi tem muita competição para DeFi. Meme coins que não presta, mas dá para especular. Tem muita disputa com meme coins, com criptomoeda de IA tem muita disputa. Então o mercado tá cheio de porcaria. O mercado cripto ficou mais difícil de investir. Mas é possível investir em criptos com fundamentos, porque essas vão sobreviver. A bolhas, etc. As que não tem fundamentos, você investe uma quantia menor, etc. Basta 3, 4 criptos gerar 10.000%, que você faz o seu pé de meia e dane-se o resto. Porque você agiu como o atuário, ou seja, perco a maioria do tempo pequenas perdas isoladas, mas eu me concentro nos lucros estratosféricos de 10.000% ou mais eu terei em poucas coisas. Pode acontecer de eu acertar tudo? Pode, mas você tem que viver com a expectativa de errar a maioria, porque é provável que isso ocorra. É provável que isso ocorra. Então, se você tem uma carteira e quando dá 50% você zera, quando dá 100% você zera, 100% é muito pouco para acerto de apenas 3, 4 criptoativos da sua carteira. Quando você tem uma carteira e você busca zerar, sair da operação, quando dá 10.000% alguma coisa, é 3 ativos da carteira que vai dar 10.000%, que mesmo você perdendo a maioria dos ativos da sua carteira, você não apenas recupera todo o prejuízo, você prospera, você ganha muito dinheiro. No mercado cripto, você tem que agir como atuário, por quê? Só que tem que ser realístico, você tem que saber identificar criptomoedas que podem valorizar 10.000%. Bitcoin, hoje, para ele valorizar 10.000%, é muito difícil. Né? Chegar de 100 mil e ir para mais de 1 milhão de reais cada Bitcoin é muito difícil, porque ele já está muito caro e vai requerer muito dinheiro para que isso suceda. Então, né, vamos assimilar essa psicologia e filosofia de investimentos para longo prazo, porque é o que vai ajudar você a sobreviver. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades.
Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso e começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.